Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado, IFCE do campus de Tianguá. É, e antes de tudo, você tem aqui na tela, tá? Algumas regras para esse período de aula remota, tá? Regras de conduta. Você pode pausar o vídeo, estar lendo com calma e também você pode encontrar lá no Classroom, ok? Bem, é, a gente vai aqui dar início, né, a mais uma aula da disciplina de álgebra linear e o nosso objetivo de hoje é a gente trabalhar sobre o assunto de determinantes, tá? Então, nesta aula a gente vai ver definições simples de como que a gente calcula determinantes de ordem 2 e 3, tá? Usando ali a regra de Sarri para ordem 3. Depois a gente vai ver como que se define determinantes de uma forma mais geral, tá? Por meio de cofatores, e a gente vai usar principalmente no caso de ordem 4 para exemplificar, certo? Depois a gente vai ver também propriedades, tá? Algumas propriedades que podem facilitar, né, na hora de fazer os cálculos. E no meio disso tudo a gente vai fazendo alguns exemplos, tá bom? Então esta basicamente será a nossa aula essa nossa aula, tá? Então bem, como eu comentei, a gente vai iniciar trabalhando as definições quando a gente tem ordem menor ou igual que 3, ou seja, ordem 1, 2 e 3, tá? Que aí a gente consegue definições mais simples. Desculpe. Bem, então, o que a gente tem, né? Primeiro, o que é o determinante? Então, a priori, a gente tem uma matriz, tá? Essa matriz é uma matriz quadrada. Então, vou pegar aqui, digamos que a gente tem M, ela é uma matriz, e ela é matriz quadrada, tá? A gente vai estar trabalhando com matriz quadrada, com uma certa ordem, certo? Aqui no caso, ordem N. E nessa seção a gente está trabalhando com N igual a 1, 2 ou 3, certo? E aí, dada essa matriz, a gente consegue, por meio de operações entre os seus elementos, a gente consegue um número que está relacionado a essa matriz, tá? Então, esse número, tá? Ele é justamente o determinante, certo? Então, é o determinante da matriz. Só que, veja, eu não dei uma definição precisa, né? Eu disse, fazendo algumas operações dos elementos da matriz, a gente tem o determinante, ok? Mas que operações são essas, tá? Então, a priori aqui, a gente está no caso de ordem 1, ordem 2 e ordem 3. Então, para cada um dos casos, a gente vai dar uma definição, tá bem? Então, imaginem, vamos iniciar pelo caso de ordem 1, tá? Que é o mais simples e também a gente, na prática, nem utiliza, tá? Então, vamos imaginar uma matriz de ordem 1. Então, para essa matriz de ordem 1, né? Então, a gente tem aqui uma matriz de ordem 1. Então, essa matriz é dessa forma, tá? Dessa forma. Então, por definição, a gente vai definir que o determinante dela é simplesmente o próprio número que está lá dentro, tá? Então, por exemplo, você poderia ter uma matriz com uma linha e uma coluna, tá? Então, sei lá, poderia ser aqui menos 2, tá? Então, se M é essa matriz, só tem uma linha, uma coluna e o elemento é menos 2, então o determinante de M é assim que a gente escreve, tá? Det, aí M, porque a matriz é M, se fosse A era det de A, se fosse a matriz B, det de B, certo? Então, é por definição apenas o menos 2, ok? Então, aqui, por exemplo, M é 6, tá? M é uma matriz com uma linha e uma coluna, só tem um elemento, que é o 6. Então, o determinante é o próprio número 6, tá? Então, é trivial, né? E também na prática a gente não utiliza, mas
a gente informa aqui, tá? Aí começa a ficar mais interessante com ordem 2, tá? Então, aqui agora a gente vai considerar matrizes de ordem 2, tá? Então, matriz quadrada, duas linhas, duas colunas. Então, o caso geral que a gente está considerando é este aqui, certo? E aí, como que se define o determinante, tá? Também, o determinante, ele vai ser o seguinte, a gente, como se fosse um x que a gente vai fazer, tá? Então, a gente vai multiplicar, ó, a gente vai multiplicar a diagonal, os elementos da diagonal principal, tá? E a gente vai multiplicar os elementos da diagonal secundária, tá? E aqui eu atento para o seguinte, certo? Esse sinal de mais aqui, ó, quer dizer que a gente vai apenas multiplicar normalmente, tá? E aqui, ó, esse sinal de menos quer dizer o quê? Que a gente vai multiplicar os elementos da diagonal secundária e no final o resultado a gente ainda multiplica por menos, ou seja, a gente vai inverter o sinal, tá? E aí, com esses dois resultados, a gente vai somar tudo, tá? Então, na verdade, ó, fica A1 vezes A2, que é justamente o produto, né? Aqui, ó, justamente o produto da diagonal principal, tá? Que é A1 e A2, ou A1 e A2, menos, que é o menos dessa expressão, é esse menos aqui, né? Ele aparece aqui, ó, tá? O produto da diagonal secundária, que é A12, A21, tá? Bem, então, e outra coisa, tá? A gente, quando a gente está denotando, a gente pode usar esse det de M, tá? E a gente também, para efeitos práticos, a gente usa essa notação aqui, ó. Observe, se fosse matriz, seria assim, né? E aqui dentro estaria os elementos. Quando a gente quer falar do determinante já, tá? A gente usa só as barras. E aqui os elementos aqui dentro. Por exemplo, nesse exemplo aqui, 3, menos 1, 4 e 2, tá? Então, isto daqui, né? Isto daqui, ó, não é uma matriz, tá? Porque se fosse matriz, seria aquela outra notaçãozinha que eu já tinha falado. Então, aqui como só são as barras, eu já estou falando do cálculo mesmo do determinante, tá? Então, isso daqui, no final das contas, é um número, ok? Aí, como é que eu calculo? Bem, então, eu vou fazer o quê? Vou multiplicar os elementos da diagonal principal, tá? Nesse caso aqui, ó, é 3 e 2, então é 3 vezes 2, menos, e aqui eu vou multiplicar os elementos da diagonal secundária, tá? Então é menos 1 e 4. Então vai ficar 6. Aqui eu faço o jogo de sinal, fica mais 4. Então o resultado dá 10. Então, se eu tenho essa matriz M aí, né? Olha aqui como é a notação, tá vendo? É diferente, aqui não é barra. Aqui eu estou falando a matriz, certo? Então, M sendo essa matriz, o determinante dela é 10, tá? É um número, ok? Bem, então é só basicamente você lembrar que ordem 2, então você faz essa espécie de x, tá? Multiplicando diagonal principal e diagonal secundária e não esquecendo esse menos, tá bem? Certo. E agora aqui de ordem 3, tá? Então, ordem 3, a gente vai utilizar aqui a regra de Sarri, tá? Se você for olhar em outros lugares, eles podem lhe dar outras estratégias para você calcular determinante de ordem 3, mas aqui vou utilizar a de Sarri, que eu acho uma das mais simples. Então, bem, no caso, então você tem uma matriz, a gente vai estar trabalhando com a matriz, ó, 3 linhas e 3 colunas, então a matriz quadrada de ordem 3. E a definição é essa daqui, tá? A definição é essa. Aí você pode se perder, são vários índices, um monte de soma, né? Na prática ninguém utiliza essa definição aqui, tá?
tá? Então, na prática, como que a gente faz? Bem, na prática, como que se faz? Você pega, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer, então, digamos, vou aqui tem um A1, trabalhar de forma geral A12, A13, certo? A21, A22, A23, A31, A32, A33. Então, na prática, né, você quer calcular esse determinante aqui, observe, já coloquei a barra, já é o cálculo do determinante. O que é que eu faço, né? Para lembrar, eu vou pegar e vou repetir a primeira coluna aqui, ó, A11, A21, A31, e vou repetir a segunda coluna, A12, A22, A32, tá? Então, ó, primeira coluna, eu vou repeti-la aqui, tá? Mudar aqui a cor também, ó, segunda coluna, vou estar repetindo aqui, tá? Então, bem, primeira coisa vou repetir primeira e segunda coluna ali do lado, tá bem? Depois disso, o procedimento, tá? Ele vai ser de calcular algo análogo como se fosse as diagonais. Então, a primeira dela, tá? A primeira delas, tá? É essa daqui, por exemplo. Eu vou calcular o produto desses números aqui, ok? Aqui, ó, esses daqui também vou calcular, tá? E esses daqui também vou calcular, tá? É importante que na hora que você for repetir as colunas, você faça de uma forma minimamente organizada, tal que na hora que você for traçar, tá? Essas setas, digamos assim, fiquem mais ou menos alinhadas, porque senão, se você coloca de uma forma não tão organizada, às vezes fica ruim de você traçar. Você vai ver isso na hora que você for praticar, tá? E aí, depois, tá? Vou até mudar de cor aqui também. Você vai calcular as diagonais, mas no sentido contrário, tá? Ó, serão essas daqui. Então, você vai estar calculando o produto sobre essas, digamos, diagonais, tá? Sobre essas setas. E aí, é importante o seguinte, que essas setas que eu fiz em vermelho, tá? O produto delas, na hora que você for fazer a soma, você vai ter que colocar o sinal de menos, tá multiplicando por menos, ou seja, invertendo os sinais, tá bem? Então, essa é a forma prática que a gente utiliza, tá? No final das contas, todo esse procedimento que eu mostrei para vocês, que é justamente a regra de Sarri, ele vai estar dando justamente essa expressão aqui, só que você não vai estar usando a fórmula, certo? É uma forma de você replicar a fórmula, mas sem ter que usar a expressão algébrica, tá? Você está construindo meio que na prática mesmo. Bem, ok. Então, um exemplo aqui, tá? Então, volta aqui. Um exemplo aqui, você tem esse determinante aqui, tá? Para calcular. Então, o que é que se faz, né? Vemos aqui, ó, primeira coluna foi repetida, segunda coluna foi repetida aqui, tá? E aí, o que é que se fez, né? Observe, aqui, ó, multiplica essa diagonal, tá? Então, 1 vezes 2 vezes 2, 4. Então, tá aqui o resultado dela, 4, tá? Agora, multiplica isso daqui, tá? 3 vezes menos 3 vezes 1. Então, dá menos 9, tá aqui. Aí, 4 vezes, aqui, né? 4 vezes 5 vezes 4. 4 vezes 5 dá 20, vezes 4, 80. Tá aqui, tá? E agora você vem para as diagonais no sentido contrário, tá? Então, aqui, ó, você tem o quê? 4 vezes 2 vezes 1 dá 8. 8. Só que aí você vai inverter aqui o sinal, ó. Tá bom? Você vai inverter aqui o sinal. Aqui você tem o que, ó? 1 vezes menos 3 vezes 4. Então daria menos 12.
menos 12. Só que aí você vai inverter o sinal, então aqui vai ficar 12 positivo, né? Seria mais 12, tá? E aqui a última, você tem essa daqui, 3 vezes 5 vezes 2, né? Então ficaria o que? 3 vezes 5, 15, vezes 2, 30. Então, 30. Só que você tem que inverter o sinal. Então, menos 30, tá? Então, lembrando, muito importante que aqui, ó, você inverta, tá? Você vai ter que inverter os sinais aqui, tá bem? Ótimo. Então, com isso, agora, é só você somar todos esses valores aqui. Então, ó, não importa aqui a ordem que você vai somar, né? Mas aí você colocou aqui, ó, 4 menos 9, 80, menos 8, 12 e menos 30. E o resultado dá 49. Então, o determinante aqui é igual a 49, tá? Essa daqui é uma continha que você pode fazer do lado, tá? E aqui é a resposta, ok? Mas, esse daqui é o procedimento que mostra por onde você fez a solução, tá bem? Certo. Então, aqui por exemplo, tá? Então, aqui por exemplo, se você vai calcular um determinante como este daqui, ó, tá? De ordem 2, então se ele é de ordem 2, eu vou multiplicar 3, 13 vezes 5, 65, tá? E aqui vou multiplicar esse, ó, só que aqui é a diagonal secundária, 7 vezes 11, 77, só que eu vou inverter o sinal, menos 77, tá? Aí agora, né, então o resultado vai ficar 65 menos 77, tá bem? E aí dá menos 12. Então esse é o procedimento, tá bem? Por exemplo, aqui você quer calcular o determinante igual a zero nessa questão, tá? Nessa questão aqui. Então o que é que você faz? Aqui tem um x, que você não sabe quem é, e você já tem que o resultado é igual a zero. Então você usa a definição, aqui vai dar o que, né? Vai dar 2x ao quadrado, e aqui, ó, vai lhe dar o que? Vai ficar 1 vezes 3x mais 2, então dá 3x mais 2, só que tem um sinal de menos, né? Só que, então, por um lado, a definição do determinante, né? Vamos levar bem para cá. Lhe dá isso, 2x ao quadrado, menos 3x mais 2. Mas, por outro lado, já é dito que o determinante é igual a zero, né? Então, aqui você vai cair, na verdade, na equação do segundo grau. 2x ao quadrado, menos 3x, menos 2 igual a zero. E aqui você resolve a equação do segundo grau e encontra o x, tá? Então, nesse tipo de exemplo aí, vai depender muito, tá? Pode ser que você caia na equação do segundo grau, na equação do primeiro grau, tá? Mas aqui é algo que vocês já sabem como resolver, tá? E aí você resolve a equação do segundo grau e encontra x e y, tá? Aqui a diferença, ó, é que no lugar do zero você já tem que o resultado é 11, tá? Mas aqui o que vocês têm que saber é que vocês vão fazer utilizar a regra, tá? No caso de ordem 2. Aqui, de ordem 3, tá? Então, o que é que vocês fazem, né? Repetem aqui, ó, primeira linha, repete, linha não, coluna, primeira linha, primeira coluna, e aí você agora só multiplicar, né? Aqui dá 1, aqui 0, aqui 0. É interessante que quando você vai fazer e naquela diagonal tem um zero, o resultado automaticamente é zero, né? Porque está multiplicando e um dos valores é zero. Então aqui novamente é zero, tá? Então o resultado, quando eu somar tudo, vai dar igual a 1, tá? Então a resposta é 1, ok? E na última questão você vai calcular o determinante do lado esquerdo, né? Usando o Sarri. Do lado direito, usando a definição de ordem 2, você vai encontrar expressões algébricas aí, do lado esquerdo e do lado direito, e aí é só resolver uma equação algébrica, tá? Em x, provavelmente que será do segundo grau, tá?
Bem, então, ordem 2 e ordem 3 são essas definições particulares, tá? Mas aí, o que acontece, né, quando são ordens maiores, tá? Então, não tem um modo mais simples, digamos, um modo mais simples, porque ordem 2 só fazer um x. Sarri também é simples, né? Você repete as duas primeiras colunas, faz as diagonais num sentido e diagonais no outro. Bem, aí de ordem 4 para cima já fica mais complicado, tá? E aí a gente vai agora dar a definição mais formal, que nos permite trabalhar com matrizes de ordem maiores, tá? E aí a gente vai precisar de algumas ferramentas. A primeira ferramenta é o menor complementar, tá? E depois a gente vai ver os cofatores, ok? E isso daqui que a gente vai fazer vai valer também para n, vai valer para n maior ou igual que 2, então em particular vale para n igual a 2 e para n igual a 3. Só que aí vale para ordem igual a 4, 5, tá? Todos os superiores, ok? Mas aí o que nos motiva de momento é tentar encontrar para a ordem igual a 4. Mas, repetindo, ainda serve para a ordem 2 e para a ordem 3, que a gente já tem um modo de resolver. Então aqui a gente teria mais outro nesses dois casos, tá? Bem, então o que seria esse menor complementar, tá? Então o menor complementar ele vai estar relacionado, cada elemento vai ter um menor complementar, tá? E aí a gente vai denotar esse menor complementar. Então, se a gente está falando o menor complementar do elemento A e J, a gente vai usar essa letra aqui, ó, D maiúsculo, tá? E J. Então, o D e J é o menor complementar do elemento A e J, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte: a gente vai a gente vai olhar aquele elemento, tá? E o que é que a gente vai fazer? A gente vai eliminar aquela linha e aquela coluna daquele elemento, tá? Daí, a gente vai olhar para o determinante do que restar, tirando aquela linha e aquela coluna, ok? Então, fica mais fácil com um exemplo, acredito eu, tá? Então, vamos iniciar com esta matriz aqui, tá bem? Com esta matriz aqui. Então, é uma matriz de ordem 3. Então, aqui, ó, calcule D1, D22, D1, D21, D31, tá? Então, bem, primeira coisa, quem é o D1, né? Vai ser o menor complementar relacionado ao elemento A1. Então, ou então você simplesmente olha o índice, né? 1, linha 1, coluna 1. Então, esse daqui é o elemento, tá? Então, você vai eliminar, tá? A coluna e a linha dele, ok? Você vai eliminar a linha e a coluna. Então, o que é que lhe resta, tá? Lhe resta isso daqui, ó, ok? Então, o D11, na verdade, ele vai ser, tá, ó, o D11, ele vai ser apenas o determinante, ele continua, ele é um determinante, tá? Ele é um determinante, tá aqui, ó. Ele é o determinante só do que resta, 1, 5, 3, 2, tá? E aí você calcula o determinante, tá? Aí você calcula, né? Aqui dá 2, aqui dá 15, só que vai inverter o sinal. Então, menos 15 e 2 dá menos 13. Então, menos 13. Então, o D11 é 13, certo? Agora, o D21, né? Então, é segunda linha, primeira coluna. O elemento é esse. Eu vou eliminar a coluna dele e a linha dele, tá? Então, o que que fica? Então, D22 vai ser o determinante disso e isso, ó, dessa parte, tá? Eu formo um determinante com o que resta. Então, é 3, 2 e 3, 3, 4 e 3, 2. Calculo o determinante, 6, né? Aqui é menos 12, tá? Então, o resultado menos 6. Então, D21 é menos 6, tá? E aí, ó, por último, o D31, né? Então, a terceira linha, primeira coluna. Então, eu vou eliminar a terceira linha e vou eliminar a primeira coluna, tá? E aí, o determinante é só com o que resta aqui, tá?
Então, o D3, 1 é o determinante só com essa parte. Então, 3, 4, 1 e 5. Calculo aqui, ó, dá 15, 4, então tem que inverter o sinal. Então, 15 menos 4, 11. Então, no final das contas, o D1 menos 13, o D2, 1 menos 6, o D3, 1 é 11. Tá bem? Certo. Então, é isso. Por exemplo, nesse outro caso aqui de dimensão 2, tá? Calcule o D21, né? D21. Então, eu tenho essa matriz, 2, 1, primeira linha, segunda coluna, esse elemento, elimino aqui, tá? Aí, o que resta, só essa parte aqui, tá? Então, o D21 é o determinante só por esse elemento, que é o próprio elemento, tá? 7. E o D22, então, segunda linha, segunda coluna, elimino linha e elimino coluna, só vai me restar esse daqui, por definição, o D22 é o determinante formado por uma matriz só com esse elemento, então é o próprio elemento, tá? Então, isso em ordem 2, em ordem 3 funciona, também vai funcionar em ordem 4, tá? Então, é isto. Bem, certo. A partir daí, agora a gente pode olhar o cofator, tá? Então, ali era o menor complementar e aqui a gente vai olhar o cofator. O cofator a gente vai denotar por essa letra aqui, certo? Esse A e J, tudo relacionado à linha e à coluna, né, daquele elemento. Bem, então quem é A e J? Então tá aqui a definição, tá? Então o A e J nada mais é praticamente o menor complementar, só que tem esse cara aqui que é esse menos 1 elevado a I mais J, tá? Ok? Bem, então, na verdade, você vai ter que olhar quem é o menor complementar, tá? Só que aí você vai ter que observar esse elemento aqui, tá? Você pega menos 1 e você vai ter que elevar a soma de I com J, tá? Então, por exemplo, né, quem é o A e o A11, tá? Então, aqui nesse exemplo, ó, pede para você olhar quem é o A11, tá? Então, o A11, você vai ter que fazer o quê? Vai ser menos 1 elevado a 1 mais 1, tá? Muito bem. Só que aí, menos 1 elevado a 1 mais 1 é menos 1 elevado a 2, tá? Então, só que quando menos 1 está elevado a um número par, né? Isso daqui, ele é simplesmente 1. E no produto não precisa utilizar. Então, quando você tem um menos 1 elevado a um número ímpar, tá? Então, isso daqui vai ficar menos 1. Então, é isso. No final das contas, é só porque vai ficar aparecendo 1 ou menos 1, tá? Então, esse fator aí de menos 1 elevado a I mais J, no final das contas, ele vai se tornar só 1 ou menos 1. Então, a diferença do menor complementar para o cofator vai ser um sinal de menos aí que vai ficar aparecendo uma vez ou outra, tá? Dependendo da linha e coluna do elemento que você está considerando. Então, bem, tirando isso, né, o A11 é esse termo vezes o menor complementar. Então, o menor complementar é do elemento 1, né, que está aqui, tira a linha, aí o restante é a mesma coisa, tira a coluna, o que fica é isso daqui, e aí você olha que esse daqui é o D11, né, esse é o D11. Você calcula, certo? Vai dar menos 28, e esse cara aqui, ó, como está elevado a um número par, ele é simplesmente 1, então não vai influenciar em nada, tá? Por outro lado, agora vamos olhar o A12, tá? Então, o A12, né, vai ser o quê? Menos 1 elevado a 1 mais 2, né, vezes, né, o D12, tá? Então, ó, então, esse daqui, né, menos 1 elevado a 1 mais 2, na verdade, é elevado a 3, que é um número ímpar. Então, isso daqui, ó, ele vai estar dando, né, então, por um instante, vamos esquecer isso daqui. Ele é menos 1, tá? É menos 1 vezes. Aí, vamos olhar quem é o
D12, tá? O D12, ó, primeira linha, segunda coluna, esse elemento, você elimina aqui, elimina a linha, elimina a coluna. Então, ele vai ser o determinante formado por este e por este, tá? Que é justamente o que você tem aqui. E aí você vai fazer a operação, tá? Então, quem é o D12? Esse determinante, que daria justamente, multiplicando a diagonal principal, né? Ficaria 3, tá? Então, aqui seria 3. Quando você multiplicar aqui, né, daria 56, só que menos 56, tá? Na hora que somasse, daria menos 53. Ok? Então, o D21, ele é menos 53. Só como tem esse menos, tá? Que veio daqui, ó, né? Tem esse menos aqui, que veio dali. Então, agora ele fica 53 positivo, tá? Então, o cofator, né, é 53. E o menor complementar, menos 53. Tá? Ele só mudou o sinal. A diferença vai ser por um sinal, tá? Então, basicamente é isso. E aqui, da mesma forma, né? O A31, este elemento aqui, elimina aqui, tá? Aqui, como é 3 mais 1, é 4, então esse cara aqui não vai influenciar em nada, né? No produto ele vai ser somente 1. E aqui, o que resta é esta parte que já está aqui, tá? Calcula, aqui dá 5, aqui dá 28, mas aí tem que colocar o sinal de menos, na hora que você somar menos 23, resultado menos 23, tá? Nesse caso aí o cofator e o menor complementar é a mesma coisa, tá? Bem, e aqui, sim, agora a gente vai para definição, tá? Digamos para a definição aqui mais geral do seu determinante, tá? Então aqui vai valer sempre que você tem ordem de dimensão maior ou igual que 2, tá? Para dimensão igual a 1, já é aquilo que a gente definiu lá no início, tá? Então, maior ou igual que 2, você vai pegar o seguinte. Você tem essa matriz, tá? Então, você tem essa sua matriz aqui, uma matriz de ordem n, tá? Matriz quadrada, ordem n. E aí, o que é que você vai fazer, tá? Você vai pegar o determinante, você vai olhar aqui, primeira coluna, tá? Você vai olhar aqui a primeira coluna e você vai fazer uma série de somas, tá? Você vai pegar o que, ó? Aqui é o primeiro elemento, que é o A1, né? Multiplicar pelo cofator dele, tá? Então, é o primeiro elemento vezes seu cofator. Depois, segundo elemento da coluna vezes o seu cofator. Depois, elemento vezes cofator. Assim sucessivamente até o último. O AN1, que é o último elemento lá da coluna, vezes o cofator dele, tá? Então, o determinante, no final das contas, é só você pegar elemento vezes cofator, elemento vezes cofator, elemento vezes cofator, elemento vezes cofator, em toda a primeira coluna, tá? Então, a definição é essa, ok? Então, e uma coisa que eu observo aqui para vocês é o seguinte, tá? Se vocês observaram, vamos voltar aqui, tá? Vamos voltar aqui no menor complementar. O que que acontece quando você tem uma matriz de ordem 2, de ordem 3, perdão. Nesse primeiro exemplo que a gente fez aqui, nesse exemplo, tá? Quando você tem uma matriz de ordem 3, então o que acontece é que você vai eliminar uma linha e uma coluna, certo? Então, na hora de calcular os cofatores, olha aqui, ó, o menor complementar, perdão, aqui, ó, calcular o menor complementar, certo? Ó, você tem o determinante de ordem 2, tá? Então, inicialmente você tinha ordem 3. Quando você vai calcular o menor complementar, eles têm ordem 2. Por quê? Você elimina uma linha, elimina uma coluna. Aqui, ó, você tinha, sua matriz, ela tinha ordem 2. Só que, na hora de calcular os menores complementares, o que é que acontece? Você elimina a linha e elimina a coluna, tá? Então, o que resta, ó, tem ordem 1, certo? Ó, ordem 1, ok? Bem, e aí,
como a gente viu que a diferença por cofator é apenas um sinal, a mesma coisa acontece, tá? Então, nesse cálculo, você elimina a linha, elimina a coluna, então você diminui a ordem em 1. Então, o que acontece aqui? Então, vamos pensar no caso igual a 4, tá? Então, se essa sua matriz, ela tem, se M tem ordem 4, quando você vai calcular o A, assim, se N é igual a 4, tá? Se N é igual a 4, o que acontece? A11, ele é um determinante de ordem 3, no final das contas, tá? Então, ó, determinante de ordem 4, a gente não tinha visto ainda como que se resolvia, tá? Só que aí, agora, eu sei que vai ser apenas uma série de soma de números, que são os elementos, tá? Elemento vezes seu cofator, elemento vezes seu cofator. Se N tem ordem 4, todos esses cofatores, eles têm ordem 3. E aí eu já sei calcular por Sarri, por exemplo, tá? Agora, então, a partir desse momento, ordem 4, eu já sei fazer. Se N tem ordem 5, tá? O que acontece? Esses cofatores aí, vou até chamar IJ, vem aqui. Não, chamar I1, tá? Que é a primeira coluna. Vou até chamar assim. Tá? Eles são determinantes, tá? De ordem 4, certo? Porque se ele tinha ordem 5, eu, na hora de fazer o cofator, eliminar a linha e coluna, ele vai para a ordem 4. Só que ordem 4 agora eu já sei fazer, tá? Então vai ficar uma série de elementos e cofatores de ordem 4. Elemento, cofator de ordem 4. Elemento, cofator de ordem 4. Os de ordem 4 eu já sei fazer. Então, a partir de agora, os de ordem 5 eu já sei fazer também. E aí eu posso já afirmar para vocês, né? Vocês já podem ter percebido que por um processo de recorrência, eu já consigo determinar, então, determinante de todas as ordens, tá? Ok? Porque a partir do momento que eu consigo fazer uma certa ordem, então, por essa definição, eu sei fazer a seguinte, porque na hora de calcular o cofator, eu estou caindo no determinante de ordem menor, tá? Então, é isso. Então, isso nos permite, ok? E isso também pode ser utilizado para a ordem 2 e 3, como a gente já sabia, tá bem? Então, aqui, ó, nesse exemplo, é só verificando que o que a gente viu lá atrás, né, a definição de ordem 2 coincide com a definição dessa propriedade. Então, por exemplo, aqui a gente teria que pegar o que? Primeira coluna, tá? E aí o que ficaria? Ficaria o primeiro elemento, tá? Que no caso é A, vezes o cofator dele, tá? Mais o segundo elemento ali, vezes o cofator dele. Mas quem é o cofator, tá? O A1, quem é, tá? Então, o A1, eu teria o que? Eu tenho que eliminar aqui, certo? Então, antes de tudo, ele fica isso, 1 mais 1, vezes o determinante só disso, tá? O outro ali que aparece, então vou apagar aqui. O outro que aparece é o A2, 1. Então, é menos 1 elevado a 2 mais 1. E o determinante, vou eliminar aqui e aqui, certo? Primeira coluna de segunda linha, vai ficar só B, tá? Então, aqui no final das contas é menos 1 elevado a 2, então que dá somente 1. Esse determinante é o próprio número, que é D. Aqui vai ficar menos 1 elevado a 3, que vai dar um sinal de menos aqui. E o determinante aqui é o próprio número, que é B. Então aqui, ó, vai ficar no final das contas o que, né? Esse cara aqui a gente acabou de ver que é D, e esse daqui a gente acabou de ver que é menos B. Então vai ficar AD menos BC, que é isso daqui, tá? E é a definição que a gente já tinha dado antes, a mesma coisa de você multiplicar aqui, coloca o sinal de menos e multiplicar aqui, tá? Isso só para mostrar que a gente não está definindo um determinante de duas formas diferentes, ok? Bem, e aqui
são alguns exemplos, tá? Aqui já de ordem 4. De ordem 4, então, a gente parte aqui, tá? Primeira coluna, ok? E aí a gente vai escrever, né? Então, ó, primeiro elemento, seu cofator. Segundo elemento, seu cofator. Terceiro elemento, seu cofator. Quarto elemento, seu cofator. Só que aí aqui tem uma grande ajuda pra gente, tá? Aqui, ó, como esse e esse tudo é zero, na hora de multiplicar eu não preciso calcular quem é o cofator, porque como o elemento já é zero, isso vai dar zero, isso vai dar zero e isso vai dar zero, tá? Então é muito interessante quando você tem muitos elementos iguais a zero, porque já lhe facilita para não precisar calcular os cofatores. Então isso daqui vai ficar somente 3 vezes A11, ok? No final das contas, você só vai precisar calcular o cofator A11, certo? Então, isso daqui é 3 vezes. Quem é o cofator, né? Vai ser menos 1 elevado a 1 mais 1, que também vai dar 1, vezes, né? Vezes também. Aí o D11, né? Mas quem é o D11? É o determinante de quando você elimina a primeira linha e elimina a primeira coluna. Então, é vezes esse determinante, né? 2, 0, 4, 4, 1 menos 2, 1, 3, 3, tá? E aí, ó, então, esse daqui vai dar 1 apenas, né? Então, vai ficar 3 vezes. Esse determinante já não vou calcular, de ordem 3, é só você usar Sarri, se você quiser, ou usar essa nova definição, que você já pode também, vai dar 62. E aí o resultado 186, como está dito aqui, tá? Então, nesse outro exemplo aqui, exemplo 4, né? Você não tem na primeira coluna elementos iguais a zero. Então, você vai ter que calcular todos os cofatores, tá? Então, primeiro elemento, primeiro cofator. Segundo elemento, segundo cofator. Elemento, cofator. Elemento, seu cofator, tá? Então, você vai ter que calcular todos os cofatores, tá? Então, você vai ter que olhar todos eles. Então, o A1 você elimina aqui, primeira linha, primeira coluna, tá? E aí você tem esse determinante. 1 vezes, aquele menos 1 vai ficar elevado a 2, então não vai ter o sinal de menos, tá? Não tem o sinal de menos. Bem, depois você tem 2 vezes, aí menos 1 elevado a 3, né? Que é elevado a 2 mais 1. Então, por isso que tem esse sinal de menos bem aqui, tá? E aí o cofator é o menor complementar. Agora você elimina a primeira linha, a segunda coluna. Então o determinante é daquilo ali que nos resta, tá? Aqui aí você tem 3, aí vai ficar menos 1 elevado a 3 mais 1, que é 4. Então é somente 1, então fica somente o 3, vezes agora o menor complementar. Você elimina a terceira linha e olha os elementos que ficam lá. E é isso daqui que você tem, esse determinante, tá? E depois você tem 4 vezes, aí menos 1 elevado a 4 mais 1, ou seja, menos 1 elevado a 5. Então, dá um sinal de menos aqui, ó. Ok? E aí, você tem que eliminar agora essa quarta linha. Então, o determinante que fica é isso. Então, aqui você tem só determinantes de ordem 3. Agora, você já sabe como fazer. Então, você vai só calcular os determinantes, né? E essa série de produtos e somas aqui, o resultado menos 1, 7,5, tá? Bem, é isso. Então, aqui você tem alguns exercícios que você pode estar exercitando, tá? Então, vou deixar aí para vocês. Ok? E aqui a gente tem um teorema, que é o teorema de Laplace, tá? Que ele diz basicamente que você pode pegar, na verdade, qualquer fila na hora de calcular o determinante. Porque aqui na definição, voltando um pouco, ó, da definição, aqui mandou a gente pegar primeira coluna, tá? Mas não tem nada de especial na primeira coluna, tá? O que ele nos diz é que você pode escolher qualquer fila, ou seja, qualquer linha
e qualquer coluna. Então, você escolhe qualquer linha ou qualquer coluna e a regra é sempre aquela mesma. Então, escolher a fila, né? Então, imagina que você escolheu essa coluna aqui, tá? Imagina que você escolheu essa coluna aqui. Então, o que é que você faz? Você vai lá, pega o elemento, multiplica pelo cofator. Pega o elemento, multiplica pelo cofator. E assim sucessivamente, da mesma forma como você tinha, tá? Elemento pelo seu cofator. Elemento pelo seu cofator, tudo soma e é isso que você faz. Se você tiver escolhido uma outra linha, agora também você pode escolher uma linha qualquer. Então, mesma coisa. Você pega o elemento, multiplica pelo seu cofator. Aí soma com o próximo elemento com o seu cofator. E assim sucessivamente. Isso é muito interessante, né? Por quê? Porque você tem a liberdade de escolha. E aí a gente viu no caso, onde tem muitos zeros, isso diminui as contas, tá? Então, é interessante que você, na hora de fazer um cálculo de um determinante assim, você escolha para fazer o desenvolvimento, né? Justamente pela linha ou coluna que tem mais zeros, tá? Isso vai lhe poupar esforços. Então, é uma escolha sábia, tá? Então, aqui você tem alguns exemplos, tá? Eu acho que eu separei um aqui. Vou fazer esse e depois vocês podem olhar os outros, tá? Então, bem, observem. Então, se eu fosse aqui, pela definição, a primeira definição, eu tinha que desenvolver por esta coluna aqui, tá? E essa coluna aqui, ela tem um zero, tá? Já facilita um pouco, mas se você observar, a segunda coluna, tá? Ela é bem mais generosa, digamos assim, ok? Por quê? Porque aqui eu tenho 3 zeros. Então, eu vou desenvolver por ela, tá? Então, desenvolvendo por essa coluna, o que é que eu tenho, né? Ficaria 4 vezes, tá? Vou até escrever aqui, o A1, 2, que é o cofator dela, mais, aí ficaria, né? 0 vezes A2, 2, mais 0 vezes o A3, 2, mais 0 vezes o A4, 2, né? Só que, como o elemento é 0, né? Então isso vai ser 0, isso já vai ser 0, isso já vai ser 0 e eu nem vou precisar calcular. Então só vou precisar calcular o A1, 2. Então, 4 vezes, quem é um A1, 2, né? É menos 1 elevado a 1 mais 2 vezes o menor complementar. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que eliminar primeira linha e segunda coluna. Então, já tinha ali só aqui a segunda coluna. Então, o determinante que vai ficar, né, no final das contas, é 5, 0, menos 1, tá? Menos 1, 4, 3, menos 2, 0, 3. Ok? Então, isso daqui vai me dar um menos 1. Então, vou botar para baixo. Isso daqui vai me dar um menos 1. Então, no final das contas, ó, é menos 4 e esse determinante. 5, 0, menos 1, 1, 4, menos 1, 4, 3, menos 2, 0, 3. Aqui eu estou com determinante de ordem 3, tá? Eu tenho que calcular esse determinante. Então, eu posso usar Sarri, tá? Mas aqui para efeito de exercício, né? E para que vocês possam perceber, eu posso novamente desenvolver por Laplace. E eu vou fazer isso pela segunda linha, tá? Ó. A segunda linha, ela tem 2 zeros. Então, esse determinante aqui, tá? Eu vou fazer a conta dele aqui embaixo, separado. Se você quiser, você pode usar Sarri, tá? Mas eu aqui vou utilizar Laplace pela segunda linha. Então, isso daqui vai ficar 0, né? Vezes o A21 mais 4 A22 mais 0 A2, certo?
Então, aqui novamente, né? Isso dá 0, isso dá 0. Então, aqui vai ficar somente 4 vezes menos 1 elevado a 2 mais 2. Então, isso daqui já sei que vai dar 1, né? E o determinante, né? Ali o do A22, então tem que eliminar a segunda linha, a segunda coluna. Se você observar, ó, 5, menos 2, menos 1 e 3. Então vai ficar 4 vezes aquele determinante. Esse determinante aqui, ó, já é de ordem 2, eu faço rápido, né? Ó, dá 15. Aqui daria menos 1 vezes menos 2 dá 2, só que tem que inverter o sinal. Então dá, na verdade, 13. Ok? Então aqui, ó, é menos 4. Esse determinante aí é 4 vezes 13, né? Isso aqui é 52. Certo? E aí, menos 4 vezes 52 vai dar menos 208. Certo? Então, observe que contas mesmo foram feitas bem poucas, tá? A partir do momento que eu escolhi boas filas, né, para desenvolver o meu determinante, ok? Então, acho que o grande intuito é você não fazer muita conta, tá? Porque você poderia aí desenvolver de qualquer modo, só que você iria chegar à resposta fazendo muitas contas. Então, é você pensar um pouquinho antes e fazer uma resposta, digamos que até mais elegante, né, mais direta e com poucas contas e menos trabalhosas até. Então, quem pensa mais, trabalha menos, digamos assim, né, nessa questão aqui do determinante. Bem, e aí, buscando isto, né, buscando justamente poupar esforços, digamos assim, poupar energias na hora de multiplicar, a gente vai ver algumas propriedades que a gente pode estar utilizando, tá? De modo que a gente poupe esforços, tá? Então, por exemplo, uma coisa, se você tem uma matriz de ordem n, tá? E aí você já sabe o determinante, por exemplo. Então, se você quer calcular o determinante da transposta, ele é o mesmo, tá? Ou seja, o determinante de uma matriz e o determinante de sua transposta é o mesmo, não altera. Então, o determinante não se altera se você está calculando a matriz ou da transposta dela, tá? Então, você tem essa propriedade que você pode estar utilizando em alguns momentos. Outra coisa, se você tem uma fila nula, né? Então, se você tem uma fila nula, ou seja, uma fila onde todos os elementos sejam zeros, tá? Uma fila onde todos os elementos sejam zeros, então o determinante automaticamente é zero, tá? Não importa a ordem que você tenha. Se você olha, simplesmente você olha para a matriz, você vê que uma linha ou uma coluna é toda formada por zeros, então o determinante é igual a zero automaticamente. Tá? Você pode ver isso se você escolhe justamente para desenvolver por essa fila, tá? Usando Laplace. Bem, se esse número se você tem uma fila, certo? Ou uma linha ou uma coluna, você tem uma fila que está sendo multiplicado por um número, tá? Então o que acontece? Esse número, ele, digamos que pode sair do seu determinante, tá? Então, deixa eu ver se tem aqui um exemplo. Tem. Então, se você percebe que uma certa fila está sendo multiplicada por um número, tá? E aí você pode então destacar esse número dessa fila e ele sai do seu determinante, tá? E aí fica só o determinante do que você tinha antes. Bem, vou explicar com um exemplo. Certo. Então, um exemplo aqui, primeiro do determinante, tá? Então, se você olha, esse determinante aqui é igual a 3, digamos que você fez a conta, só que esse daqui, ó, é justamente a transposta, então o determinante também é o mesmo, ok? Aqui, nesse caso, ó, observe que você tem essa fila igual a zero, então, automaticamente esse determinante é igual a zero.
Aqui, ó, você tem esse determinante, aqui tem várias incógnitas, x, y, z, ou seja, não importa os valores que você tome aí. Como você tem essa fila aqui igual a zero, o determinante automaticamente vai ser zero, tá? Aqui, ó, é outra questão com transpostas, tá? Essas duas matrizes são transpostas, então elas têm o mesmo determinante, que nesse caso é 9, tá? Bem, aqui é o exemplo que eu queria falar. Você olha para esse determinante aqui, geralmente é ruim você fazer a conta do determinante quando os números lá dentro são grandes, digamos assim, tá? Mas aí o que é que você pode fazer? Às vezes você pode olhar e observar que você pode colocar em evidência alguns números, tá? Em certas linhas ou colunas. Então, por exemplo, na hora que você olha para essa linha aqui, o que é que você observa? Eu posso colocar, por exemplo, um 7 em evidência aí, porque aqui é 7 vezes 1, aqui é 7 vezes 2 e aqui é 7 vezes 7. Então, você tem aqui, ó, 7, 7, 1, 7. Então, você pode simplesmente colocar o 7 aqui na frente e aí você deixa 1, 2 e 7, tá? Que eram os outros valores que você tinha aqui, ó. Ok? Então, você pode fazer isso, tá? E aí você pode fazer isso várias vezes, de modo que no final você tinha um determinante com números bem grandes e no final você fique com determinantes pequenos, com valores pequenos, né? Então, é exatamente isso. Então, quando você tem um determinante, você vai calcular um determinante e uma certa fila é multiplicada por um valor, você pode tirar aquele valor daquela fila, tá? Então, aqui, por exemplo, você olha para essa você olha aqui, você quer calcular esse determinante, então tem valores altos, né? 15, 28, 16, 10. Aí você, olhei para essa fila aqui, então aqui eu observei que todos são multiplicados por 5, né? Então eu coloco o 5 em evidência e o que que fica? Fica 1, 2 e 3, tá? Porque aqui, ó, é 5 vezes 1, aqui é 5 vezes 2 e aqui é 5 vezes 3, tá? Então fica 1, 2 e 3. Aqui fica 1, 2 e 3. Só que eu posso usar isso várias vezes, tá? Então, quando você olha de novo, certo? Então, eu tenho que calcular 5 vezes o valor desse determinante, tá? Só que quando você olha para esse determinante, ó, nesse determinante aqui de novo, ó, tá? O que é que acontece? Aqui também é tudo multiplicado por 7. Isso daqui é 7 vezes 1, isso daqui é 7 vezes 4, isso daqui é 7 vezes 1, tá? Então, o que é que acontece? Eu já tinha um 5 lá fora, eu posso colocar mais o 7 também. E aqui vai ficar só, ó, 1, 4 e 1, tá? Observe que os números dentro do determinante já estão ficando menores, ok? Só que aí, ó, eu olho para outra, né? Eu olho para outra coluna e também eu olho que tudo é múltiplo de 2, né? Isso é 2 vezes 1, 2 vezes 4, 2 vezes 8, tá? Então, eu posso colocar mais esse 2 para fora. E aqui vai ficar só 1, 4 e 8. Certo? Muito bem. Aí, certo. E aqui, ó, esse daqui já está, digamos, até legal de você calcular, mas quando você olha, se você quiser, ó, você pode colocar mais um 2 aqui fora, um 2 em evidência, porque você tem 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 4, ou 2 vezes 2. Né? Então, você coloca mais outro 2 aqui fora, e aqui vai ficar só 1, 2 e 2, tá? Então, quando você multiplica aqui fora, né, todos esses números, 5 vezes 7, vezes 2, vezes 2, você tem 140. E aí você tem só esse determinante aqui, tá? Isso é uma propriedade que você pode utilizar, tá? Para diminuir seu trabalho, às vezes, tá? Não, eu não quero fazer isso, eu quero só calcular SARI. Então, você pode vir aqui direto, calcular SARI por aqui diretamente, tá? Aí, se você fizer esse procedimento, se você quiser, né? Então, você pode agora utilizar a SARI aqui, que digamos que já é mais simples, tá? O determinante já é menor, os números já são menores, tá? Então, isso é opcional, tá, para você utilizar ou não, de modo que se você achar vantajoso, tá, e em algumas vezes as propriedades algébricas que você
precisa, tá? No desenvolvimento teórico de algumas coisas. Mas bem, para efeito de conta é meio que opcional você observar isso ou não, certo? Bem, aqui outra propriedade é a seguinte, que quando você troca linhas, tá? Linhas ou colunas, ou seja, você troca filas paralelas, troco duas linhas ou então troco duas colunas. Isso não vale para trocar uma linha por uma coluna, tá, gente? É trocar linha por linha, coluna por coluna. Então, o que acontece? Se você troca, o determinante ele vai mudar por um sinal, ok? Então, por exemplo, ó, aqui eu tinha 3 e 4, 7 e 2. Calculei o determinante, deu menos 22, tá? Aí eu troquei as duas linhas. Então, o determinante, o valor em si, né, só vai mudar por um sinal. Eu tinha menos, então agora vai ficar mais, tá? Então, isso que acontece. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tinha essa coluna e esta coluna. Então, eu calculo o determinante e digamos que eu achei menos 37. Se eu trocar as linhas, tá? O que vai acontecer? Então, vai trocar o sinal. Eu tinha menos 37, agora vai ser 37, tá? Então, a diferença é só um sinal de menos. Quando eu troco filas, tá? Outra coisa, se eu tenho filas paralelas iguais, ou seja, duas linhas iguais ou duas colunas iguais, o determinante automaticamente é zero, tá? Automaticamente é igual a zero. Então aqui, ó, essa linha e esta linha são iguais, tá? Então o determinante zero. Observa aqui, ó, essa coluna iguais, o resultado zero, automaticamente, tá? E na hora de justificar, por exemplo, se você tinha que calcular esse determinante, você coloca como a primeira e a terceira colunas são iguais, o determinante é igual a zero. Pronto, não precisa fazer conta, tá? Mas se você não observa, se você não se atenta a isso, aí você vai, faz sarri, faz um monte de conta e o resultado lá no final vai dar zero, tá? Mas é uma propriedade que você já pode utilizar e não responder sem fazer conta alguma, tá? Outra coisa, né? Se filas paralelas são proporcionais, tá? Então, isso é mais comum que aconteça. Então, por exemplo, você pode ter que uma linha uma linha ou coluna, eu vou chamar de fila, tá? Uma certa fila é uma outra, só que estando multiplicada por um certo valor, tá? Então, neste caso, você ainda tem que esse determinante vai ser igual a zero. Então, se uma linha é igual a outra multiplicada por algum número, tá? Ou então uma coluna é igual a outra multiplicado por um certo número, então é o que a gente está dizendo que são proporcionais. Neste caso, você tem que o determinante vai ser zero. Então, por exemplo, aqui você tem, ó, essa certa coluna e aqui você tem duas vezes dela, tá? Então, são proporcionais, então aqui a segunda é o dobro da terceira, então o resultado é automaticamente zero, tá? Então, mais um exemplo aqui, vou colocar, ó. Então, se estiver pedindo, por exemplo, para você calcular esse determinante, tá? Aí você pode se atentar por um instante que é o seguinte, essa terceira linha aqui, ó, ela é 3 vezes a primeira, tá? Ela é 3 vezes a primeira. Então, o resultado vai dar zero, automaticamente, tá? E aí, às vezes você não percebe, mas você, usando a outra propriedade, né? Que é assim, essa linha aqui eu posso colocar um 3 em evidência. Aí você coloca o 3 em evidência, né? Aí você tem 1, 2, menos 3, 7, 5 e 0, né? Aí quando você bota 1, 3,
supor, 1, 2, menos 3. Aí, você tentando utilizar aquela outra propriedade, e agora apareceu que são iguais. Então é 0, tá? Então vai ficar, na verdade, 3 vezes 0, que ainda é 0. Certo? Então, na verdade, essa propriedade é a combinação das outras duas. Mas, bem, então por isso que às vezes vale a pena você tentar colocar os números em evidência, porque aí você percebe que as linhas vão ser, no final você vai obter linhas iguais, né? Às vezes você nem percebeu que elas são proporcionais, mas você percebe que elas são iguais, tá? Então, bem, certo. E aí, combinações, combinação linear, tá? Ou seja, quando você tem que uma linha ela é combinação linear das outras, então esse determinante ele é igual a 0, ou seja, ok? Não é porque a gente viu aí na anterior, quando elas são proporcionais, né? Ou seja, uma é múltipla da outra. Mas aí eu também posso ter a situação onde, por exemplo, uma certa coluna, ela ou seja, é combinação das outras duas. O que seria uma combinação, né? É quando eu multiplico a primeira por um valor, multiplico a segunda por outro valor e estou somando, tá? Estou só combinando as colunas. Então, por exemplo, essa terceira aqui, ó, tá? Você pode observar que ela é o seguinte, ela é uma vezes a primeira coluna mais uma vez a segunda coluna. Ou seja, estou somando a primeira e a segunda coluna. Então, quando eu somo, ó, dá 5, né? 4 com menos 1 dá 3, 5 com 4 dá 9, certo? Então, quando você perceber esse tipo de situação, o resultado automaticamente do determinante, ele é igual a 0, tá? Então, por exemplo, essa daqui, ó, essa coluna, tá? Então, nem sempre também é simples, tá? Às vezes é um pouco mais complicado, porque essa daqui, ó, eu multipliquei por 2 a primeira linha, multipliquei por 3 a segunda coluna. Então, quando eu multiplico aqui, né, ó, multiplica essa daqui eu estou multiplicando por 2, e essa daqui está multiplicando por 3, tá? Nem sempre é fácil de você enxergar, mas quando você enxergar, você pode utilizar que o determinante vai ser 0, tá? Então, ó, 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes 1, 7, né? 4 mais 3, 7. Então, aqui vai ficar 2 vezes 3, 6, mais 3 vezes 2, mais 6. Então, 6 mais 6, 12, tá? Aqui, 2 vezes 4, 8, 3 vezes 5, 15, então 8 mais 15, 23, ok? Então, de fato, a terceira linha, ela é combinação das outras duas, tá? Onde eu estou multiplicando por 2 a primeira e por 3 a segunda e somando, ok? Mas nem sempre é simples de você ver, mas às vezes, quando é só uma soma simples ou uma subtração, tá? É mais fácil. Então, por exemplo, você poderia ter também assim, ó, 2, 3, 0, 1, 7, 5. Aí aqui, menos 1, 2, tá? Então, por exemplo, né? E você pode ver isso de várias formas. Se você pode pegar, né, ó, somar essa mais essa, dá essa, tá? Então, por exemplo, ó, 3 mais 3 com menos 1, 2. 1 com menos, né? 3 e menos 1, 2, né? Tá aqui. 1 menos 1, 0, tá aqui, certo? 5, 2, 7, tá aqui, tá? E também você poderia ter enxergado da seguinte forma, né? Se você pegar a primeira, menos a segunda, também dá a terceira. Só estou falando a mesma coisa de modo diferente. Mas bem, também é uma combinação linear, tá? Quando eu pego somas e diferenças, tá? Ok? Então, essa é a que não é tão fácil de perceber, mas
dá um resultado bem legal que já é simplesmente igual a zero, tá? Então vale a pena você só parar um instante, ver se você encontra alguma coisa de interessante, perde ali 20 segundinhos e aí depois você parte para fazer as contas, se não encontrar. Uma propriedade interessante é o de Jacob, tá? Por quê? Porque ele lhe garante o seguinte: se eu pegar e adicionar uma linha, uma combinação linear das outras, então o resultado do determinante ele não se altera, tá? Continua o mesmo. Então eu posso fazer isso justamente. Qual é a vantagem, né? A vantagem é que eu posso fazer isso para que eu consiga fazer aparecer um monte de zeros na minha matriz. E aí a gente já viu, né? Quanto mais zeros, melhor na hora de fazer as contas. Então, por exemplo, eu poderia estar com essa matriz aqui, tá? Ou esse determinante para calcular. Aí o que é que eu faço? Eu posso usar essa propriedade. Eu posso pegar, multiplicar uma certa linha, uma certa coluna, tá? Da minha matriz por um valor e adicionar a outra. Então, ó, eu posso escolher esse valor de modo que me seja conveniente. Então, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 3, certo? Se eu quero eliminar esse elemento aqui, o que é que eu faço? Eu posso multiplicar essa primeira por menos 3. Então, quando eu multiplicar por menos 3 e adicionar, tá? Ó, então, eu uso isso. Eu multiplico, estou dizendo que eu estou multiplicando por menos 3 e estou adicionando a esta. Então, o primeiro elemento vai ficar o quê? Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Quando eu somar com 3 vai dar 0. Ok? Só que eu só vou estar alterando essa daqui onde eu estou somando, tá? Esta daqui, ó, permanece igual. Esta daqui também permanece igual, tá? Aqui quando eu multiplicar o menos 3 vezes 4 vai dar menos 12, tá? Quando eu adicionar com o 2 vai dar menos 10, certo? Aqui o menos 3, quando eu multiplicar com o 4, né, vai dar menos 12. Aí eu vou estar adicionando nessa daqui, que é 1, então vai ficar menos 11, certo? Então, eu posso fazer isso. Eu fiz isso aqui, poderia fazer novamente. Então, digamos que eu queira eliminar esse elemento aqui, né? Esse elemento aqui dessa casa. Primeira linha, terceira coluna. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso multiplicar por menos 5, né? Porque, justamente, menos 5 vezes 1, quando eu somar com esse, vai anular. Então, eu vou multiplicar essa linha aqui por menos 5 e vou adicionar essa, tá? Então, o que é que vai acontecer quando eu fizer isso, né? Então, a primeira aqui vai ficar a mesma coisa. Essa daqui vai ficar a mesma coisa. E aqui vai estar mudando na terceira, né? Então, ó, vai ficar menos 5, tá? Menos 5 vezes 1, somado com 5, dá 0, certo? Aí agora, ó, vou fazer o que? Menos 5 vezes 4 vai dar menos 20. Aí eu vou somar com 7. Deixa eu apaguei aqui, tinha dado 0, né? Então, menos 5 vezes 4 vai dar menos 20, com 7, menos 13, certo? Bem, aí agora vou multiplicar aqui, menos 5 vezes 4, menos 20, vou somar com menos 6, menos 26, tá? Então, é isso que a gente pode fazer. Então, observe agora, né? Por que foi interessante? Porque na hora de fazer esse cálculo aqui, se eu uso o Laplace desenvolvendo por a primeira linha, vai ficar bem simples, né? Você pode observar, você pode fazer aí. Desenvolvendo pela primeira linha, vai ficar justamente só esse determinante aqui, ó. Determinante de ordem 2. Tá? Vai ficar só isso. Então, por isso que é interessante, às vezes, você utilizar isso, multiplicar uma linha por um certo valor, somar outra, ou então multiplica uma coluna por um valor, somar outra, de forma que vai eliminando, né? De forma que vai eliminando alguns elementos, e aí ajuda mais na frente, tá? Então aí você pode utilizar isso daí como parte de sua estratégia para resolver. Como também você poderia simplesmente chegar aqui e usar aqui simplesmente usar essa RI, tá? Porque é de ordem 3.
Mas se você tivesse de ordem 4, esse método de Jacob ele é muito eficiente para a ordem 4, ordem 5, tá? Porque aí você pode fazer isso, eliminar e depois eliminar vários elementos e depois usar Laplace, como eu fiz aí, tá? Certo. Teorema de Binet é só o seguinte, o determinante de um produto, tá? Ele diz como que funciona o determinante de um produto. Então, eu tenho um produto de duas matrizes, quero calcular o determinante, então ele diz justamente que isso daqui é o determinante de A vezes o determinante de B. Então, determinante de um produto é o produto dos determinantes, tá? E aí, quando a gente está falando de inversa, né? Então, se eu tenho A vezes a inversa, isso daqui é a identidade, tá? A identidade. Quando eu passo o determinante dos dois lados, né? Então vai ficar o determinante de A vezes isso daqui é igual ao determinante da identidade. Só que o determinante da identidade, ele é 1, tá? Porque no final das contas eu vou estar multiplicando a minha diagonal principal. Ele é 1. E por outro lado, usando o Binet aqui, o determinante aqui eu tenho um produto, então eu posso quebrar o determinante de A vezes o determinante da inversa. Então, o determinante da inversa, eu vou dividir, né? Então, o determinante da inversa, ele vai ser 1 sobre o determinante de A. É bem interessante, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo, né? Se eu tenho uma matriz A e uma matriz B, e se eu quero calcular o determinante do produto, então eu tenho dois modos, né? Eu posso calcular o produto das matrizes, tá? E depois eu venho nessa matriz e calculo o determinante. Esse é um modo. O outro modo, né, é usar Binet. Então isso, o determinante de A vezes B é o determinante de A vezes o determinante de B. Então eu calculo o determinante de A, tá? Calculo o determinante de B e multiplico os dois números, tá? Então, no primeiro caso, eu faço uma multiplicação de matrizes e um cálculo de determinante. E no segundo caso, eu faço dois cálculos de determinantes, tá? Então aí fica a gosto para efeito de cálculo, e para propriedades algébricas é importante que você lembre dessa propriedade, tá? Bem, aqui a gente tem alguns exercícios, tá? Já é o último ponto da aula, que você pode estar utilizando, né, as propriedades que foram apresentadas aí. E é bem interessante que você utilize, que pode facilitar bastante, tá? Então, por exemplo, essa determinante, você olha de cara e vê que você tem uma fila aí nula, né? Então, esse determinante, sem muitos problemas, a gente já tem que o valor do determinante é igual a zero, tá? E aí na resposta, numa prova, digamos, se justifica, né? Como a gente tem uma fila nula, então o determinante é igual a zero, tá? Bem, aqui, ó, você pode estar observando várias coisas nessa outra determinante aqui, ó. Aqui eu posso colocar um 2 em evidência, tá? Aqui eu posso colocar um 11 em evidência. Aqui eu posso colocar 3 em evidência, tá? Aqui eu posso colocar 7 em evidência. E isso vai fazer com que caia bastante, né, os valores do seu determinante. Então você faz tudo isso antes de calcular os determinantes, tá? Então você faz tudo isso, então vai ficar com um determinantezinho bem menor, tá? E aí depois disso você pode ainda utilizar outras propriedades, né? E somando, usar Jacob para ir fazendo aparecer zeros antes de você usar Laplace, porque aqui é de ordem 4, então você vai sair usando Laplace de algum modo, a não ser que você encontre outra propriedade de linhas múltiplas ou de linhas iguais ou algo parecido, tá? Bem, então aqui você vai sempre estar observando, né? Ó, aqui já está dizendo que os determinantes são iguais a zero, tá? É só para você justificar por quê. Então, você sai o quê, né? Justamente observando se tem
colocando valores em evidência, por exemplo, no item B, você já observa aqui, ó, que tem duas linhas repetidas. Então, como você tem duas linhas repetidas, o que acontece é que esse determinante ele é igual a zero, tá? Então, na verdade, é só para você justificar porque que esse determinante são iguais a zero. Então, você vai utilizar as propriedades e tentar encontrar o motivo pelo qual eles são iguais a zero, tá? Então, você tem o item A e o item C ainda para fazer, tá? Mas aí você observa, né? O que está acontecendo de interessante, ok? Então, deixa eu tentar aqui, por exemplo. Aqui, ó, eu vou tirar o 1, o x, tá? Ó. Então, se eu tiro o x dessa... Eu vou colocar o x aqui, tá? Então, na primeira linha eu vou tirar x. Na segunda eu vou tirar y. Certo? E na terceira eu vou tirar z, tá? Não sei o que vai aparecer, mas vamos ver aqui. Eu tirei x na primeira, y na segunda, z na terceira. Então, o determinante que está ficando é 1, y, x, y. Aqui vai ficar 1, z, x, z. E aqui está ficando 1, x, x ao quadrado. Tá? Então, observei esse fato. Então, aqui você ainda pode continuar, tá? Tentando observar mais algumas propriedades. Então, por exemplo, na verdade, né, a minha escolha não foi a melhor, mas como eu fiz essa, agora foi que eu vi. Ó, aqui, eu posso simplesmente tirar x daqui, ó. Se eu tirar x da terceira coluna, tá? Se eu tiro x da terceira coluna, então vai ficar x, aqui vai ficar x, y, z, normalmente, x, y, z e x, z. Na terceira coluna vai ficar x, y, z e x, z. Só que agora, ó, essa coluna é igual a esta, tá? Então o resultado é zero. Então esse daqui não seria o melhor caminho, tá? Mas eu só vi porque eu fiz a primeira. Então é assim, às vezes você vai tentando por um lado e por outro, até que você encontra, tá? Então, ó, quando eu tirei x na terceira coluna, então foi que apareceu as linhas repetidas, tá? Então, eu enxerguei desse modo. Então tem vários outros aqui, ó, também que você pode estar fazendo, tá? Essa daqui é interessante. Essa daqui é interessante também. Mas as outras todas você pode fazer desse modo. Essa daqui também é interessante, tá? Mas aí eu vou deixar para vocês exercitarem mais um pouco, tá? Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês por hoje. Então, obrigado e até a próxima.